No vídeo de hoje abordaremos o tema A República Velha e as Revoltas. O Brasil República Velha é um período da história de 1889 a 1930. A República foi proclamada pelo exército sem a participação popular. A República Velha foi dividida em dois períodos: a República da Espada, dos governos militares, e a República dos Coronéis, dos governos civis ligados aos coronéis. Os dois primeiros presidentes foram os militares Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. No primeiro período da República Velha destacam-se as propostas militares, o apoio à indústria e a centralização do poder político. Esse período é chamado de República da Espada por ter fortes tendências autoritárias, onde Deodoro perseguiu inimigos políticos, censurou jornais e fechou o Congresso. Para estimular a industrialização, Deodoro estabelece a política econômica do encilhamento, a qual gerou a primeira crise na República. Provocou uma acelerada inflação, desvalorização da moeda nacional, aumento da dívida externa, boicote de empresas fantasmas que recebiam créditos livres sem fiscalizações, e o aumento do desemprego e juros. A primeira Constituição foi promulgada em 1891 e suas principais características eram o Brasil uma república presidencialista, a separação do Estado e da Igreja, o federalismo e a proibição de votos para algumas classes, como analfabetos, mulheres, padres, soldados e menores de 21 anos de idade. Deodoro não possuía apoio político suficiente para governar o país. Decidiu, em novembro de 1891, fechar o Congresso e prender seus principais líderes, mas a oposição política se organizou e protestou contra o autoritarismo do presidente. Membros da Marinha, sob a liderança do almirante Custódio José de Melo, ameaçavam bombardear o Rio de Janeiro com os navios de guerra, ancorados no porto. Esse fato ficou conhecido como a primeira revolta da Armada. Diante da situação, Deodoro renunciava em 23 de novembro de 1891, assumindo seu cargo o vice-presidente Floriano Peixoto. Entre as principais medidas do governo de Floriano foram o incentivo à industrialização, a reforma bancária, proibindo os bancos particulares de emitirem dinheiro, e o paternalismo, baixando o preço dos aluguéis residenciais e construindo casas populares. Os principais movimentos contra Floriano foram a Segunda Revolta da Armada e a Revolução Federalista no Rio Grande do Sul. Por ter tido sucesso no combate às revoltas, acabou sendo conhecido como Marechal de Ferro e Consolidador da República. O segundo período da República Velha ficou conhecido como República dos Coronéis, ou das oligarquias. Através de acordos políticos, as várias oligarquias regionais dominantes mantinham-se no poder, usando de métodos autoritários. Algumas características desse período eram o coronelismo, onde os grandes fazendeiros eram responsáveis por controlar os votos em sua região de domínio, utilizando-se muitas vezes de meios ilegais, recebendo em troca privilégios e favores de grandes grupos políticos, com o fim de manter seu poder e influência na região. Essa política do coronelismo era sustentada pelo voto de cabresto. O voto de cabresto era a obrigação que era imposta aos eleitores para votar nos candidatos indicados pelos coronéis. Os eleitores eram fiscalizados por capangas do coronel, já que o voto era aberto. O coronel também utilizava outros recursos para conseguir seus objetivos políticos, como compra de voto, votos fantasmas, troca de favores, fraudes eleitorais e violência. A política do café com leite foi a alternância na cadeira de presidente da República entre os políticos paulistas, grandes produtores de café, e mineiros, grandes produtores de produtos laticínios. Durante a República Velha,
ocorreram várias manifestações contra o domínio das oligarquias. A Guerra de Canudos foi um conflito armado entre a comunidade religiosa de Canudos, liderada por Antônio Conselheiro, e o exército brasileiro. Ela ocorreu entre os anos de 1896 e 1897, no interior da Bahia, logo após ser instaurada a República. A ideia de que o conselheiro e seus adeptos eram perigosos monarquistas começou a se espalhar, deixando a ideia de que eles queriam restaurar no país o regime imperial. Devido à força adquirida por eles, o governo da Bahia pediu o apoio da República para conter esse movimento considerado rebelde. O sertão da Bahia vivia uma crise generalizada. Alguns pontos estavam diretamente ligados ao conflito, como a fome, a seca, a falta de apoio político, a violência, o desemprego e o fanatismo religioso. Muitas casas foram incendiadas. A população, em grande parte, foi morta defendendo sua comunidade. E o episódio entrou para a literatura brasileira através do livro Os Sertões, de Euclides da Cunha. A Guerra do Contestado foi um conflito com as mesmas características de Canudos, também de caráter religioso, surgido na fronteira entre Santa Catarina e Paraná, e eram liderados por José Maria. A guerra levou esse nome porque ocorreu em um território incorporado pelo estado do Paraná, entretanto contestado por Santa Catarina. Graças à construção da estrada de ferro entre os estados de São Paulo e Rio Grande do Sul, muitos camponeses perderam suas moradias, seus empregos e não puderam mais trabalhar para sustentar as famílias. Pessoas ligadas a uma empresa de madeireira também compraram uma parte da região, deixando mais pessoas sem abrigo e desempregadas. Várias pessoas da população pobre, principalmente camponeses sem trabalho ou terra, juntaram-se ao líder religioso. Esse homem liderou uma comunidade que reuniu milhares dessas pessoas, e suas pregações prometiam a construção de um mundo mais justo e também defendiam o retorno do império. Esse movimento desagradou o governo e foi considerado como inimigo da ordem e da república. José Maria foi morto em combate. Em 1916, a guerra termina com os militares prendendo um dos chefes do movimento. O cangaço ficou conhecido como um fenômeno de crimes e violência por parte dos sertanejos, como forma de protesto diante das injustiças sociais ocorridas nas regiões mais retiradas do país. Seu bando mais famoso foi o de Lampião, no sertão nordestino. O cangaço foi fortemente combatido e só veio a acabar em meados da década de 30, na era Vargas. A revolta da vacina aconteceu no Rio de Janeiro, quando ainda era capital do Brasil, em 1904. O povo insatisfeito protestou contra a lei da vacinação obrigatória e também contra os serviços públicos prestados. O Rio de Janeiro não era uma cidade planejada e não comportava mais o fato de ser a capital do Brasil e grande centro econômico. A cidade possuía vários problemas de saúde pública e também graves doenças que atingiam a população. O médico Oswaldo Cruz criou uma vacina contra a febre amarela e, junto do prefeito da capital, planejaram uma vacinação obrigatória em toda a população, sobretudo nos cortiços. A violência empregada na aplicação da vacina revoltou a população, que entrou em conflito com os militares. Após o fim da revolta, os cortiços foram destruídos e a população expulsa do centro para os morros, surgindo assim as favelas. Enquanto isso, o centro era urbanizado. A revolta da Chibata foi um episódio que aconteceu em 1910, quando os marinheiros rebelaram-se e tomaram o controle de 2 navios de guerra que estavam no litoral do Rio de Janeiro. O movimento tinha como principais reivindicações o fim do castigo físico a partir das chibatadas e o fim do preconceito racial presente na Marinha brasileira, já que era comum o uso da chibatada como forma de punição. Na década de 1920, começaram a surgir vários movimentos que se opunham ao domínio das oligarquias tradicionais no cenário político. As oligarquias dissidentes eram grupos de coronéis do Rio Grande do Sul e do Nordeste, que também almejavam o poder e cada vez mais contestavam a política do café com leite. O movimento tenentista
foi um movimento formado por jovens militares do exército, que eram contrários às práticas corruptas da República Oligárquica. O seu principal líder foi Luiz Carlos Prestes. Embasados ainda nas teorias positivas, os jovens oficiais pregavam mudanças na estrutura política brasileira, como voto secreto, centralização política, fim da corrupção eleitoral, defesa da economia nacional contra o capital estrangeiro e reforma da educação pública. Mesmo que não tenha conseguido resultados nesse momento, o movimento tenentista foi capaz de abalar os alicerces políticos e manter viva a revolta contra o poder até a Revolução, o que mudou definitivamente a estrutura do país. Em 1929, ocorreriam eleições presidenciais, e Washington Luiz rompe o pacto oligárquico, pois os paulistas não queriam realizar o revezamento e se negam a indicar o mineiro, e indicam um paulista, Júlio Prestes. Minas Gerais reage fundando um novo partido, a Aliança Liberal, com a candidatura do gaúcho Getúlio Vargas, o qual vem a perder a eleição. Após serem derrotados, opositores da vitória de Júlio Prestes alegaram fraudes nas eleições. Juntamente com isso, a chapa de Vargas rebelou-se quando o vice de Vargas, chamado João Pessoa, foi assassinado. O assassinato dele não teve relações com a disputa eleitoral, o que contribuiu também para a revolta contra o presidente Washington Luiz, onde iniciou-se uma luta armada. O resultado dessa revolta de 1930 foi a derrubada do presidente Washington Luiz em outubro de 1930 e o impedimento de Júlio Prestes ao cargo de presidente. Getúlio Vargas assumiu a chefia do governo provisório em 3 de novembro de 1930, data que marca o fim da República Velha.